Todas essas inovações são feitas por meio de muita pesquisa para atender às necessidades dos nossos clientes, sempre com foco em gastar menos, porém com mais qualidade. Este é o caso da Yamatec, empresa consolidada no mercado de equipamentos eletrônicos para detecção de vazamentos. Eu vou bater um papo agora com o Fabiano Yamazaki, ele que é diretor executivo da Yamatec. Tudo bem, Fabiano? Prazer, tudo ótimo. Prazer é o nosso. Não, com certeza, acho que é um ganho para todos, né? Bom então, você reservar um tempinho aí para conversar com a gente. Bacana. Fabiano, para a gente começar o bate-papo, então você pode contar um pouquinho sobre a empresa, o que faz a Yamatec? Claro. Bom, a Yamatec está no mercado já há 13 anos, né? Nós fabricamos equipamentos para detecção de vazamento de água não visível, aquele que causa um grande transtorno, e hoje nós atendemos desde companhias de água, até mesmo um pequeno encanador, construtoras, empreiteiras, né? Então a gente vem sempre desenvolvendo muita tecnologia com relação ao controle de perdas de água, né? E daí vocês têm vários produtos dentro desse mercado. Exatamente. Isso, na verdade, hoje nós temos diversos equipamentos que podem atender desde um pequeno encanador, né, ou até mesmo uma companhia de água aí com quatro equipamentos dentro de uma maleta. Ok. Como que a Yamatec inova aí para a criação de novos produtos? Bom, a Yamatec, lá nós dentro da Yamatec, a gente tem uma política de intraempreendedor, né, um conceito que a gente traz o pessoal da engenharia para empreender. Então isso solucionando alguns problemas, né, de campo. Por exemplo, pesquisando qual seria uma forma de melhorar o nosso produto para adequar ele ao consumidor, né? E também a gente tem um olhar muito para o futuro. Então desenvolvendo também em parceria com universidades, com muita parte de pesquisa e desenvolvimento, né? Então isso é o que mantém assim, o produto sempre atualizado e trazendo alguma solução mais focada e sempre trazendo essa inovação para dentro da empresa, né? Muito bem, já são muitos anos de empresa, então eu gostaria que você contasse um pouquinho desse histórico, como foi lá no começo, que produtos que vocês utilizavam e quais são as tecnologias de ponta que vocês têm hoje. O core business da Yamatec sempre foi fabricar geofone, né, popularmente os equipamentos para detectar vazamento de água, mas no início a gente tinha muito o foco em companhias de água, né? Só que a gente percebeu que não só companhias de água, existia um outro universo, que era localizar vazamento em residências, comércio, indústria. Então a gente pegou o equipamento que era voltado para a área de saneamento, a gente enxugou a engenharia dele e trouxe equipamentos mais voltados, a gente fala de um trabalho mais home care, mas de uma forma profissional. Até porque quando a gente pega hoje uma tubulação de água da área de saneamento, que são grandes adutoras, né, normalmente flangeadas, é diferente de uma tubulação 3/4 de meia, né? Ou seja, então a gente hoje tem um produto não só para linha residencial, mas também atendendo a área de saneamento. E com isso, ao passar do tempo, a gente foi buscando entender de que forma o operador gostaria de trabalhar com o equipamento. Então a gente foi deixando ele cada vez mais responsivo, né, e de fácil utilização, né, até para não se criar um entrave tecnológico ali e, obviamente, ele conseguir rapidamente detectar um vazamento no seu ponto exato. Muito bem. Em 2014 até 2016, mais ou menos, a gente teve a chamada crise hídrica, Sim. que muita gente fala até que foi uma crise de abastecimento, né, por falta de planejamento. Como que ficou o trabalho da Yamatec nesse período? Foi de muito serviço? 2014 foi uma época muito interessante, porque a gente começou a notar o consumidor final, né, a pessoa que às vezes tem uma residência, uma pequena empresa, uma indústria, olhando mais para a questão água. Porque até então o Brasil sempre foi muito rico desses insumos, né, e não se tinha dado atenção. Aí com a crise hídrica, a gente observando a fragilidade dela, o consumidor final falou, opa, se existe alguma tecnologia para poder evitar esse tipo de perda de água, ele começou a trazer isso um pouco mais para o operador de campo, né, para o pessoal que faz o serviço, falou, olha, tem tecnologia, tem inovação, e você já trabalha com isso? Então a gente notou o quê? Um fenômeno de todo mundo começando a procurar algumas soluções, né, um pouco mais tecnológicas, para evitar a perda de água num momento tão, a gente fala, delicado, né, com relação à utilização de água. E isso para a Yamatec foi fantástico, a gente estava numa época de turbulência econômica e a gente continua aí inovando, mesmo nessa parte aí que, enquanto o mercado estava recuando, a gente continua avançando, né? Muito bem. Fabiano, a gente consegue falar em porcentagem, assim, do desperdício que a gente tem de água que vem desses vazamentos aqui no Brasil? Hoje, falando a grosso modo, né, a gente não tem como estatisticamente comprovar
até porque são muitos litros perdidos, né? Mas a gente estima em torno de mensalmente cerca de 6 trilhões de litros de água perdido, né? E isso desde a gente considera da ETA, que é uma extração de tratamento de água, até o consumidor final, e também tem os vazamentos do consumidor final para dentro da residência. Então, quer queira ou não, pode assustar bastante esse número, né? Mas a gente observa que também está sendo tomado algumas medidas para vir diminuindo ano a ano, né? Então a gente também olha um pouquinho como é que os países lá fora vieram inovando e ajustando essa parte de perdas de água, né? O que vocês aprendem com essa experiência de países aí que você citou? Quais são, se for elencar assim, os países que têm mais casos de sucesso, né? Hoje a gente observa o Japão, a Alemanha, né, que já tem uma escassez assim com relação a água, e a gente observa ainda que é uma questão até mais cultural. É uma coisa que a gente costuma até brincar, né? Não adianta somente o operador ou até mesmo a empresa que faz o serviço de detecção de vazamento reparar o problema. Ela tem que também conscientizar o morador, o consumidor final, que fala, olha, é importante adotar práticas de utilização mais consciente da água, passar isso para os filhos, para os netos, e aí sim a gente consegue elaborar. Um outro ponto que a gente costuma bater também é a questão da manutenção preventiva, né? Aqui no Brasil o pessoal só vai, vamos dizer, apagar incêndio, né? Uhum. Então, começar a pensar na parte preventiva com relação à tubulação de água, todo a gente fala, esse escopo de trabalho em prevenir problema, né? Não esperar ele acontecer para depois a gente ir em cima dele. Uhum. Os prédios, né? As casas mais antigas têm aqueles materiais que acabam dando muitos problemas. Sim, né? A famosa tubulação galvanizada, né? Fica muito porosa com o tempo, né? Eu mesma estou passando por esse problema. Eu estou de mudança e no outro apartamento que eu estava fazendo uma reforma na cozinha, acabou, enfim, danificando uma das tubulações, e aí teve esse problema de causar ali um transtorno para o prédio inteiro, porque uma vez que você fecha ali, né? Exatamente, acaba fechando praticamente um andar inteiro, né? E fora do que o problema de vazamento, quando ele ocorre, ele não é visível, principalmente apartamento, ele tende a aparecer no andar de abaixo e assim por diante, causando até um problema estrutural, se a gente olhar isso a longo prazo, né? Então, a gente foca muito nessa questão da manutenção, não só de reparar, mas também preventiva, né? A gente falou, opa, por que esperar acontecer? A gente pode, de repente, trocar uma tubulação, adotar alguma medida preventiva aí com relação aos vazamentos, né? Num caso assim, por exemplo, um edifício de 30 anos, qual que é a sua recomendação? Trocar toda a tubulação ou fazer reparos pontuais? Bom, primeiro ponto, isso a gente até fala um pouco em cursos e palestras, né? Se um apartamento tem 30 anos, né, acho que aí também cabe um pouquinho ao planejamento do síndico prever uma gordura, uma bolsa, né, para poder executar manutenções preventivas, né. O que não se pode é esperar vamos supor, um apartamento ou um prédio com 50 anos de idade, depois de 50 anos nunca ter feito nenhum tipo de caixa ou gordura, falar, agora nós precisamos trocar. Obviamente é extremamente custoso. E também, se parar para ficar remendando uma tubulação, coisa que já deveria ter sido planejado lá atrás, né? É um pouco complicado, né? É a mesma coisa que você querer brecar um trem de um dia para o outro, né? Então, acho que hoje ainda falta um pouquinho de planejamento da parte de gestão, voltada à manutenção, do que só soluções que vão resolver o problema ali pontualmente, né? Muito bem. Você pode contar para a gente alguma história, assim, que causou muito prejuízo para algum cliente que vocês foram solucionar? A gente costuma trabalhar com bastante construtora, né? E a gente atendeu uma construtora, obviamente não vamos citar nomes aqui, né? Mas ela é bem famosa, estava desenvolvendo um condomínio novo no interior de São Paulo, e ela na fase de início, né? O primeiro teste da parte hidráulica, rompeu uma adutora, eles não sabiam onde é que estava, então praticamente eles perdiam uma torre de água assim em questão de 12 horas. E, poxa, era um volume extremamente grande, aí eles estavam num dilema, né? Ou quebrar a rua inteira, que é o comum, né? O pessoal vem e rasga a rua inteira, ou adotar alguma tecnologia, né? Nesse momento entrou a Yamatec, nós deslocamos até a cidade no interior e localizamos o vazamento no seu ponto exato, ali uma tubulação de, se eu não me engano, 250 milímetros, né, uma rede de distribuição, que aí não precisou fazer todo aquele estrago no asfalto novinho, né, prestes a lançar um condomínio novo. Nossa, é uma história realmente a ser lembrada. E algo assim que foi muito satisfatório para o cliente, que vocês sempre lembram, às vezes em treinamento com os funcionários?
A Yamatec tem uma política muito interessante, porque não só em fabricar equipamento, trabalhar em cima de P&D, pesquisa e desenvolvimento, a gente tem um papel em dar treinamento para o nosso cliente, né? Até para ele poder conseguir utilizar. E acho que o mais gratificante hoje na Yamatec é quando um cliente ele compra as soluções da Yamatec. Obviamente isso permite ele empreender, executar um serviço. E eu acho muito gostoso quando a gente pega, por exemplo, pequenas empresas que adotam a tecnologia da Yamatec e começam a prosperar no mercado, né? Então, diversos casos de feedback, eles ligam, falam, agradecem, falam, puxa, isso mudou, consegui crescer, hoje eu estou com, em vez de um, estou com 4, 5 equipamentos, estou ali operando, localizando o vazamento, e a gente fala, poxa, quer queira ou não, a gente, além de combater vazamento de água, a gente acabou mudando a vida das pessoas. Isso, acho que, né, fazer o bem, isso não tem preço, é de muita satisfação, eu fico até emocionado, é uma delícia. A Yamatec tem essa tecnologia para detectar os vazamentos. Isso, só exatamente. Que o consumidor comum ali, a pessoa normal, como que ela fica sabendo se tem um problema em sua residência? Por exemplo, a conta de água está vindo mais cara. Opa, tem que ficar esperto. Isso é uma coisa que a gente observa muito, né? O consumidor final, ele só nota o vazamento quando ele olha para o bolso, né? Então, se tem ali pequenos vazamentos, ele observa a conta dele vem subindo mês a mês, mas ele só vai chamar a pessoa que faz a detecção de vazamento depois que a conta dele, vamos supor, sai ali de um número de R$100 para R$1.000. Aí ele fica desesperado. Fala, poxa, o que eu vou fazer? Meu Deus, preciso de alguém que localize. Porque se esperar mais um mês é uma outra conta, né? E a gente sabe que vazamento, se você não resolve, a consequência do mês seguinte é uma conta extremamente alta. Mas isso vem mudando, né? Cada vez mais o consumidor ele está preocupado no primeiro indício assim de notar algum ponto de umidade um pouco mais clara, ou até mesmo ver o relógio de água, hidrômetro, né, o micromedidor girando no período noturno. Ele fala, opa, pera lá, se eu não estou utilizando água, por que o micromedidor está rodando, né? Então ele começa já a buscar alguma solução um pouco mais rápida para evitar que tenha uma surpresa no final do mês, né? Tá certo. Como que é o profissional dessa área atualmente? Como ele deve ser? O que a gente observa muito, né? Quando a gente fala do encanador, né? O pessoal que está ali executando um serviço mais pontual, voltado a residências, tem uma parcela que já está, sim, olhando a inovação, tecnologia, mas ainda tem uma outra parcela que vem, assim, começando a buscar essa tecnologia de uma forma muito tímida, né? Mas aqui no Brasil, a gente observa um fenômeno que, por exemplo, o avô aprendeu a fazer hidráulica de um jeito, passou para o filho, às vezes o neto está fazendo a mesma coisa, né? Porque isso sempre funcionou. Mas num ambiente extremamente competitivo, né, que a gente vem observando muita tecnologia de forma exponencial entrando no mercado, né? Se ele não traz novas tecnologias aqui para poder trazer como até um diferencial competitivo, ele acaba ficando para trás, né? E também entra a questão do próprio mercado, né? Tá muito, a gente fala, competitivo com relação a novas tecnologias, né? Mais uma coisa que a gente tenta quebrar lá na Yamatec com relação a equipamento é não encarar o equipamento como um custo, mas sim como um investimento. Ele vai trazer retorno, ele tem um payback, né? E obviamente aí você consegue aí estar atendendo não só desde um consumidor final a pegar até um contrato melhor, que seria um condomínio, uma indústria, né? Que vai trazer uma receita aí um pouco mais gordinha, né? E isso tem a ver com a conscientização das pessoas, né? Que é o investimento para depois não ter problemas futuros. Você acha que com a crise que a gente teve, hídrica, as pessoas passaram a enxergar os vazamentos, o desperdício de uma outra maneira? Com certeza, né? Eu acho que a crise hídrica veio como um alerta. Ele deu um chacoalhão em toda a população, principalmente a região sul, sudeste, centro-oeste, falando, olha, vocês vão ter problema, né? Então acho que está na hora de a gente parar de ter aquela ideia que a água é para sempre, porque, quer queira ou não, a população cresce a cada momento, né? Se a gente não faz uma gestão desse recurso natural, obviamente vai ter um problema lá na frente. Eu costumo dizer que nem uma mesada, né? Você tem um X por mês, mas se você não administra muito bem ela a longo prazo, você pode uma hora acabar ficando sem esse bem ou sem esse recurso, né? Quais são as perspectivas que você vê como profissional dessa área aqui no Brasil, para a gente não ter esses problemas aí futuramente? Obviamente, nós acompanhamos muito as questões das companhias de água, o mercado de água, né? Já vem sendo realizando algumas obras para poder suprir toda essa demanda, mas não adianta nada, existe todo um trabalho
vamos supor, ligações, interligações de represa, de abastecimento, se o consumidor final também não ficar ali atento, né? E quando eu falo de ficar atento, não é simplesmente a casa, mas às vezes até mesmo na sua rua, né? Às vezes você vê que tem um vazamento na sua rua, comunica a companhia de água, avisa a companhia de água gestora ali, que fala, olha, a gente tem um problema. Isso são milhões de litros perdidos aí, se deixar esse vazamento acontecendo aí a longo prazo, né? Mas também a Yamatec aposta muito, quando a gente pensa em vazamento de água, em alta tecnologia, né? Nós já estamos de olho aí nas Smart Cities, né, com alguns desenvolvimento com relação, utilizando equipamentos com inteligência artificial, até para melhorar o diagnóstico em detecção. Talvez em 2018 a gente vai estar lançando alguns sistemas de monitoramento, mas isso a gente vai estar... Vamos esperar ver como é que o mercado ali realmente, que não só depende da Yamatec, depende de toda uma infraestrutura de transmissão de dados, né? Mas a gente está olhando ainda muito para a inovação com relação à gestão de perdas de água, né? Muito bem, você está falando aí dos equipamentos, você trouxe aqui a sua maletinha. Sim. Quero saber o que tem dentro aí. Bom, esse daqui é o equipamento que a gente costuma vender bastante aqui, não só para o encanador, né, mas para as construtoras, que são um equipamento nosso mais profissional. Eu vou abrir ela aqui rapidamente. Sim. Ela, na verdade, aqui a gente trabalha com três equipamentos, né? Eu vou mostrar aqui rapidamente. Então aqui vem um manômetro para fazer um diagnóstico de pressão na residência, né? E aqui dentro nós temos alguns sensores, até mesmo o próprio equipamento. Aqui eu vou virar, acho que é mais fácil aqui, né? Deixa eu virar aqui. Que seria o detector de vazamento, né? Então a gente tem aqui desde um sensor de solo, pode abaixar aqui, esse sensor de solo aqui, que é esse sensor que vai estar buscando os vazamentos mais profundos numa rua, numa residência, né? Até mesmo sensores de haste, que você vai fazer um trabalho de pré-inspeção para saber se realmente aquele local tem vazamento. Porque é muito comum o consumidor final, como leigo, confundir defeito hidráulico com vazamento não visível. Às vezes ele tem um problema ali na caixa da água, até mesmo uma caixa acoplada vazando, ele fala, olha, estou com vazamento. Tá, mas vazamento a gente caracteriza como defeito hidráulico, ou esse vazamento é decorrente de uma quebra ou ruptura de tubulação, né? Então, aqui a gente traz todo um ferramental para o encanador, para o prestador de serviço, fazer esse primeiro diagnóstico. Falar, olha, não, você tem um problema hidráulico, então vamos reparar ali a questão de caixa acoplada, caixa d'água. Falar, não, realizamos uma série de testes e realmente você tem um vazamento não visível. Aí sim nós entramos com equipamento para poder localizar ele no seu ponto exato. Muito bem. Então, falando nisso, eu gostaria que você se aprofundasse um pouquinho mais sobre esse treinamento que vocês dão para os funcionários. Quanto tempo dura? Como que é para ele ficar capacitado aí para trabalhar? Hoje, na Yamatec, o curso que nós realizamos tem uma duração de 8 horas, né? Para quem compra equipamento, a gente costuma oferecer esse curso gratuitamente, né? Até para ele poder conseguir extrair. Procuramos deixar o curso de uma forma simples, né? Então não vai ter tanta parte de cálculo, né? Pode ficar tranquilo. Ela é bem... a gente recebe... Na verdade, a gente respeita um processo, né? Um procedimento. Chama ele de procedimento para detecção de vazamento. A gente aborda desde o funcionamento do equipamento, os princípios de funcionamento do equipamento, ao primeiro teste de estanqueidade, o trabalho com todos os equipamentos para você conseguir realmente localizar o vazamento do seu ponto exato. E também a gente aborda umas questões, fala, putz, o que dificulta, o que facilita, de que forma eu posso trabalhar, porque o ambiente que você pode trabalhar pode partir desde uma pequena casa com uma caixa d'água, até mesmo uma grande propriedade com 4, 5 caixas d'água. Isso, obviamente, fica um trabalho um pouquinho mais complexo, né? Tá certo. Então, para conhecer mais sobre o trabalho da Yamatec, onde que é possível? O site? Sim, o site da Yamatec é www.yamatec.com.br. Tem o nosso Facebook, que é Yamatec, pode procurar, que a gente está nas redes sociais, principalmente Facebook. Quem quiser já mandar um e-mail direto, pode ser pelo vendas@yamatec.com.br ou pelo engenharia@yamatec.com.br. O telefone de contato, né, é 11 4718 5833 ou 11 4718 5808. Nós estamos no interior de São Paulo, na cidade de Mairinque, né? Lá a porta está aberta para todos que quiserem conhecer. E o curso a gente realiza uma vez por mês, mas dependendo, se for uma empresa grande, a gente costuma fechar um dia, fazer um day training com a empresa, né? Tá certo. Fabiano, muito obrigada pelo bate-papo aqui. Foi uma aula também sobre eu que agradeço. Vazamentos, abastecimento, enfim. Obrigada, viu? Até a próxima. Até a próxima. Obrigado, foi um prazer. Quando tiver novidades aqui tecnológicas, você volta para conversar com a gente. Com certeza. Tá? Deixa com a gente, tá certo? Obrigado. Obrigada.